Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gilmar Reis, seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E nesse segundo trimestre de 2025, as lições bíblicas de adultos da CPAD estarão com o tema "E o Verbo se fez carne", Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Portanto, estaremos estudando o Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, aquele também que é conhecido como o quarto Evangelho. E dentre vários tópicos, estaremos discutindo sobre a divindade de Jesus, sobre a obra transformadora do Espírito Santo, sobre os milagres realizados pelo Mestre Jesus Cristo, a sua crucificação, morte e ressurreição. E para nos apoiar nesse estudo, teremos como referência os comentários do pastor Elianai Cabral, que é consultor doutrinário e teológico da CAGB, bem como também autor de várias obras publicadas pela CPAD. Então será um trimestre que dará a você a oportunidade de ler, ou até mesmo você que já leu todo o quarto Evangelho, de fazer uma leitura, uma releitura, avaliando os versículos, os capítulos, enfim, todo esse registro daquele que é conhecido também como o apóstolo do amor. Então, aproveite, porque eu tenho certeza que será um trimestre muito edificante. E nesse primeiro vídeo, depois de um tempo sem postar conteúdo aqui para o canal, nós estaremos fazendo um breve comentário introdutório acerca desse quarto evangelho, o Evangelho de João, que tem também como símbolo a águia, representando esse profundo olhar do apóstolo do amor sobre Jesus Cristo, quando ele, em seu prólogo, aponta-o como o Verbo de Deus eterno, como o próprio Deus, evocando a sua pré-existência e encarnação. O Filho de Deus, único meio pelo qual nós podemos alcançar a salvação. O Evangelho de João é o pináculo da revelação bíblica. E, de acordo com os eruditos, dentre os quatro evangelhos, o Evangelho do Apóstolo do Amor seja o mais lido, o mais usado pelos cristãos de todos os tempos. Haja vista o versículo mais conhecido, que muitos teólogos, inclusive, nominam como o texto áureo da Bíblia, seja aquele que está lá em João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um versículo que qualquer criança consegue recitá-lo de cor, não é verdade? No Evangelho de João, o amor de Deus é mediado por Jesus. A sua mensagem tem sido um instrumento poderoso na mão de Deus para levar multidões aos pés do Salvador. Este, que é conhecido também como o quarto Evangelho, ele foi escrito ali no final do primeiro século, entre os anos 80 e 96 depois de Cristo, quando o apóstolo João estava ali na cidade de Éfeso, em um tempo que os demais apóstolos já haviam morrido, inclusive o apóstolo Paulo, já haviam sido mortos pelo viés do martírio, e os outros evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam pelas igrejas há pouco mais de 40 anos. Vale lembrar que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de sinóticos porque apresentam certas semelhanças entre si, ou seja, uma visão muito parecida sobre a vida e obra de Jesus Cristo. Por isso que eles são chamados de sinóticos. Haja vista a palavra sinótico ser uma palavra grega que significa visão conjunta. É ter uma visão conjunta sobre algo, sobre determinado assunto. Ou uma visão
de um mesmo aspecto. E o leitor atento, ele não fará muito esforço para ver as diferenças notáveis entre o quarto evangelho e os evangelhos sinóticos. Por exemplo, no quarto evangelho, no evangelho de João, você não vai encontrar parábolas narrativas. Não vai encontrar o registro da tentação de Jesus, aqueles 40 dias e 40 noites que Jesus jejuou e foi tentado. Você não vai encontrar registro de Jesus expulsando o demônio. Isso é interessante, né? João não registra em nenhuma parte do seu evangelho Jesus expulsando o demônio. Registra Jesus fazendo milagres, mas não expulsando o demônio. Não vai encontrar o registro da transfiguração. Você não tem esse registro no Evangelho de João. E os temas centrais da pregação de Jesus, como o reino dos céus, o reino de Deus, também não são registrados no quarto Evangelho. O que nós vamos ver é que a grande quantidade de conteúdo, de registro que nós temos no Evangelho de João, sequer são mencionados pelos evangelhos sinóticos. Por exemplo, é somente no Evangelho de João que você vai ter o registro do milagre de Caná da Galileia, quando Jesus ali, naquela festa de casamento, transforma a água em vinho. É no Evangelho de João somente que você vai encontrar o registro daquele encontro maravilhoso entre Jesus e Nicodemos, quando Jesus fala ali sobre o novo nascimento. O encontro de Jesus com a mulher samaritana, a ressurreição de Lázaro, ou seja, são registros que não têm contraparte com os outros evangelhos, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Um outro ponto que diferencia o quarto evangelho dos evangelhos sinóticos é que no Evangelho de João, Jesus é explicitamente identificado como Deus. E quando nós lemos principalmente o prólogo de João, nós identificamos isso quando ele inicia dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, apontando assim para a pré-existência de Jesus e sua divindade. É no Evangelho de João que nós encontramos vários registros de Jesus fazendo afirmações sobre si mesmo do tipo: eu sou, eu o sou. Como, por exemplo, quando ele tem aquele encontro com a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, e ali no versículo 25, ela diz o seguinte: eu sei que o Messias vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E ali no versículo 26, Jesus responde dizendo: eu o sou, eu que falo contigo. Ali revelando para ela que ele era o Messias esperado. É interessante que essa declaração, eu o sou, ela lembra a própria revelação de Deus a Moisés, quando ele diz: eu sou o que sou, ali em Êxodo capítulo 3, versículo 14. E aqui no Evangelho de João, nós vamos encontrar várias vezes Jesus utilizando essa expressão, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E esses registros evidenciam que o autor do quarto evangelho, o apóstolo João, ele tinha como foco evocar essa verdade incontroversa de que Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado que veio e habitou, tabernaculou entre nós. Agora, por que João ele preocupou-se tanto em enfatizar Jesus como Filho de Deus?
Por que ele se preocupou tanto em evocar, enfatizar a encarnação do Verbo? Bom, para nós entendermos isso, precisamos olhar para o contexto em que João estava quando escreveu o quarto evangelho. E aí, buscando informações dos pais da igreja, nós vamos descobrir que nos primeiros 3 séculos da era cristã, uma heresia chamada gnosticismo, com as suas várias formas e ramificações, ameaçou muito a igreja. Só para a gente ter uma ideia, para quem não sabe, no século passado, no século XX, mais precisamente no ano de 1945, foram encontrados quase uma biblioteca inteira de inscritos gnósticos, datados aí do 4º século depois de Cristo em diante. Isso numa localidade chamada Nag Hammadi, uma região camponesa que fica ali no sul do Egito. E partindo desses documentos e também das informações dos pais da igreja, os estudiosos eles têm conseguido reconstruir as fases iniciais dessa filosofia religiosa que nasceu ali no mundo helenista, na mesma época que o cristianismo. É bem verdade que o gnosticismo ele só vai se tornar um movimento religioso, organizado e definido no 2º século. Entretanto, já no 1º século, ali meados do 1º século para o seu final, é possível já encontrar, ainda que em forma embrionária, as sementes dessa perigosa heresia. E o apóstolo João, quando estava na cidade de Éfeso, ali na região da Ásia Menor, pastoreando a igreja de Éfeso e também sendo responsável pelas igrejas daquela região, ele precisou enfrentar os adeptos dessa doutrina. Doutrina essa que tinha como base o conceito, o pensamento dualista, derivado da filosofia grega neoplatônica, e fazia a seguinte afirmação: o espírito é essencialmente totalmente bom, ao passo que a matéria é essencialmente totalmente má. Esse era o entendimento dos gnósticos. E eles chegavam a essa conclusão quando eles observavam o mundo físico, o mundo que nós vivemos, e viam doenças, guerras, violências de todo tipo, desastres naturais, terremotos e vários outros males. Eles concluíam que esse mundo físico era uma criação de um demiurgo, de um ser divino inferior e demoníaco. Alguns até diziam que ignorante. E por isso as pessoas precisavam compreender a verdadeira realidade da existência para assim libertar as suas almas desse mundo material corrompido criado por esse demiurgo. Então, de acordo com os gnósticos, a salvação consistia da alma libertar-se da prisão que é o corpo, o espiritual libertar-se do material e, uma vez livre, retornar para a sua fonte em Deus. E isso só poderia ser possível através de um conhecimento especial, de um conhecimento secreto, místico. Através desse conhecimento é que a alma ela conseguia fazer esse retorno. E aí alguém poderia perguntar, mas como adquirir esse conhecimento secreto, especial, místico? Através do Redentor Cristo, que, de acordo com os gnósticos, foi enviado pelo Deus verdadeiro. Mas é aqui nesse ponto que há os ensinos que vão de encontro às Sagradas Escrituras. Pois apesar do gnosticismo antigo, ele não ter uma cristologia, uma crença sobre Cristo única, unificada,
Eles tinham em comum o docentismo, que é a negação que Jesus Cristo, que esse Cristo, era verdadeiramente humano. Pois para os gnósticos, Cristo foi uma emanação sublime, puramente espiritual, enviada por Deus para ensinar a sabedoria secreta da divindade nos seres humanos, às pessoas prontas para receber esse conhecimento. E assim afirmavam que Jesus foi uma aparência humana ilusória que o Cristo assumiu para assim realizar essa missão. Ou seja, Jesus Cristo, ele não esteve aqui como ser humano de fato. Ali era uma ilusão, né? Todos as suas emoções, as suas dores foram ilusórias. Ele não encarnou de fato. É por isso que eles afirmavam, inclusive, que Jesus Cristo, né, o Cristo, Jesus, ele nunca verdadeiramente nasceu, muito menos morreu. A aparência de Jesus, ilusória, era simplesmente uma farsa. É por isso que quando o apóstolo João escreve a sua primeira epístola, lá no capítulo 4, versículo 3, que foi escrita nesse mesmo período, ele faz a seguinte afirmação: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Claramente um confronto a esse pensamento gnóstico, que estava permeando, sendo inserido nas igrejas ali, pelos falsos mestres. Haja vista o gnosticismo do primeiro século, eles têm sido por muitos confundido como o próprio cristianismo, como um ensino proveniente do cristianismo genuíno. Muitos tinham a dificuldade de fazer essa distinção do cristianismo genuíno e daqueles que seguiam o gnosticismo. E isso estava afetando, de fato, a Igreja do Senhor. E assim nós vamos começar a entender por que João escreve passagens como aquela que está lá no capítulo 1, versículo 14, quando ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A expressão "e o Verbo se fez carne" significa que Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que era no princípio o Verbo, a palavra, o Logos, veio como homem, assumindo a natureza humana em toda a sua completude, identificando-se com o gênero humano, assumindo corpo, alma e espírito. E o apóstolo João, que foi testemunha disso, que andou com o Mestre Jesus, que conversou, que tocou nele, olhe que ele afirma lá em sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. E um outro ponto que é bom se analisar aqui, antes de nós terminarmos esse vídeo, é que a palavra que se traduz para verbo no grego é logos, que significa palavra. E na filosofia grega, o logos é o princípio da razão que governa o mundo, que rege a beleza e a ordem do universo. Mas é impessoal, é uma ideia. E o apóstolo João, em seu prólogo, ele vai confrontar esse entendimento quando ele vai afirmar
que o Logos, o verbo em que os gregos conheciam e refletiam, criou o mundo e é a luz que ilumina todos os seres, mas ele também encarnou e tornou-se homem. O apóstolo João era testemunha disso, porque o Logos viveu entre os apóstolos e eles puderam ver Deus por meio dele. Muito bem, queridos, chegamos ao final de mais um vídeo e eu espero ter contribuído também com subsídios para você que é professor de escola bíblica dominical, porventura vai ser aquele que vai lecionar a primeira lição. Que Deus continue abençoando a você, seu ministério, sua família. Um forte abraço e fiquem com Deus.